Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Muito boa noite já, né? Neste término de final de semana, neste término de domingo. Eu quero, nessa hora, espero que a transmissão fique melhor do que ontem, com mais qualidade. A transmissão está muito ruim aqui, em toda a região da Zona Sul de São Paulo. Mas eu quero poder me dirigir ao público cristão, ao público que outrora, há décadas atrás, amava as Escrituras, amava a Yahshua ou Jesus como o Filho de Deus. Independente da deidade de Yahshua ou não, as pessoas, a população brasileira, tinha como base os primores da sociedade, a democracia republicana e também os princípios e valores, o respeito à vida, o respeito do livre-arbítrio e o respeito à Constituição brasileira. No artigo 5º, reza a Constituição brasileira, da República Brasileira, a Carta, a democracia, que garante liberdade de culto, liberdade de expressão, que garante independente de cor, raça, credo e religião. E também no artigo 19 dessa mesma Constituição, é vedado aos estados, à União, ao Poder Federativo, a inclusão de religião em ambientes políticos, em ambientes do governo, do Estado. Isso é o que nós não estamos vendo ser respeitado a Constituição brasileira. Porque o então excelentíssimo, não é? Ameba, o excelentíssimo presidente da República, ele pisa na Constituição, ele e a sua esposa, a tal da primeira-dama, que usa o Planalto, que usa ambientes do Estado, do governo, para trazer aquela corja de pastores, para trazer os cães famintos, os abutres, carniceiros, não é? Que estão lá para comer dinheiro público do povo, como você já viu, com o ministro Milton Ribeiro, que recebia o dinheiro e passava para os pastores dinheiro do MEC, dinheiro da educação do povo. E como você tem visto também, uma série de aberrações, não é? Trazendo pastores para dentro do cenário político. Eu quero hoje mostrar umas fotos para você, bolsonarista. E aqui eu não estou para defender PT, petista, nada disso. Mas eu quero que você pare e pense que as suas atitudes, elas têm sido, não é? Extremamente fundamentalista, extremista. Ao povo evangélico e cristão eu me dirijo, que vocês não estão percebendo, mas que vocês estão se tornando, na verdade, Estado islâmico, com todo respeito à fé islâmica, aqueles estados, aquele povo extremista, aonde acreditam que a teocracia passa a mão, que a teocracia, ela incentiva, ela dá a carta branca para explodir carros, prédios, escolas, hospitais, para matar vidas. Preste atenção no que os senhores estão fazendo. Porque desde que o mundo é mundo, a religião acoplada, atrelada ao Estado, a política, tem feito atrocidades em nome de Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Veja que no Evangelho de Marcos,
aos cristãos e aos evangélicos, nós lemos no capítulo 15, e versículo 9. E Pilatos lhe respondeu, dizendo, que quereis que eu vos solte? O rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, que fareis? Então, deste a quem chamais o rei dos judeus. Eles, porém, clamavam, crucificam. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Você percebe que nesta leitura que nós fizemos do Evangelho de Marcos, capítulo 15, a todos os evangélicos, aos pastores, homens de Deus de verdade, a todos os missionários, a todos os presbíteros, anciãos, a todos os reverendos, a todos os obreiros e membros das denominações evangélicas neste país, o que está acontecendo nos dias de hoje é que as denominações, os lugares chamados, conhecidos como Casa de Deus, tornaram-se, na verdade, currais eleitorais. A igreja gospel ou evangélica do Brasil hoje, orquestrada, arbitrada pelos seus grandes líderes e fundadores, como Edir Macedo, Raimundo Romildo Soares, Silas Malafaia, Samuel Ferreira, Samuel Câmara, José Wellington Bezerra, Valdemiro Santiago, Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, João Ribe Palharim e até mesmo a Congregação Cristã do Brasil e as Assembleias de Deus, Ministério Belém e Ministério do Brás, Adebras e Ministério de Madureira, e também a então fundamentalista pentecostal Deus e Amor, todas e algumas batistas por aí, presbiteriana, estão juntas num acordeão, estão unidas nesta corrente, nesta aliança, aonde todas, e eu já fiz uma live, expliquei o motivo por que elas estão colocando o Bolsonaro lá em cima, mesmo ele não merecendo, mesmo ele contradizendo o que fala a todo momento. Existem vídeos em resposta a repórteres perguntando qual o credo que Bolsonaro professa. E ele diz abertamente, eu sou católico apostólico romano. Mas aí perguntam, mas o senhor se batizou com pastor? Não é? No Rio Jordão? Inclusive o pastor está preso por crime, não é? Político. E ele diz, eu me batizei porque eu fui na igreja. Ele disse que eu aceitava o Messias, eu aceito. Aí eu fui e me batizei. Mas sou católico apostólico romano. Você percebe que o ser humano, para obter o poder, ele não titubeia um minuto. Isso quem não tem caráter, isso quem não tem moral, quem não tem princípios e valores. Para alcançar o poder, vale de tudo. Vale até se batizar lá no Rio Jordão. Vale frequentar a igreja, se ajoelhar, chorar, cantar louvores, para ludibriar, para mexer com a sua cabeça, crente evangélico. A igreja evangélica já não é mais a mesma igreja evangélica de outrora, onde político não entrava. Estou falando tudo isso porque
a semana passada, o ancião ou o cooperador da congregação cristã no Brasil, o João Bispo, ele desprezou, ele solapou, ele ignorou, ele pisou, não é, nas normas da congregação cristã no Brasil. As normas da congregação cristã no Brasil, né, no seu artigo 1º da congregação cristã do Brasil, diz que a congregação é apolítica, ou seja, ela não tem partido político. Não é permitido falar de política, de partido político e nem de candidato dentro dos templos da congregação cristã do Brasil. É o artigo 1º da congregação cristã do Brasil. A congregação é apolítica e sem fins lucrativos. Mas o cooperador, João Bispo, passou por cima do Estatuto de Normas da CCB. E nessa, quando ele passa por cima do Estatuto da Igreja, porque deve ter ganhado algum cash, algum dinheiro por fora, como eu tenho colocado vídeos de várias pessoas que nem sabem o que é política, que nem sabem o que é esquerda, o que é direita, o que é centrão, não se ligam nessa ciência que todo brasileiro deveria se ligar, mas estão dentro dos ônibus lotados, não é? Dos bolsonaros, dos bolsominions, recebendo broche, recebendo grana, R$100 para cada um, e recebendo camisa de verde e amarelo. Isso é ridículo, porque as pessoas devem ir por conta própria, por vontade própria, por inteligência, por capacidade intelectual, para fazer o seu manifesto em favor do seu candidato. Mas não, quem tem o dinheiro explora a miséria, a desgraça, a fome que ele mesmo causa neste país. Portanto, assim como a Assembleia de Deus do Madureira, a Assembleia de Deus do Belém, o Ministério do Belém, assim como a Deus de Amor, assim como talvez a Congregação Cristã no Brasil, assim como algumas igrejas como Batista da Lagoinha em Minas Gerais, em Contagem, do pastor André Valadão e também da pastora e cantora gospel Ana Paula Valadão, a família Valadão, também tem recebido os seus milhões, né, do Bolsonaro e daqueles que estão mantendo toda essa estrutura financeira de bancar um, de bancar outro, eu digo os patrocinadores, não é, desse político, ao ponto do pastor André Valadão dizer que se Jesus tivesse que ir para uma guerra, ele iria com uma arma. Ao ponto de, na marcha para Jesus, que diz que se manifesta como o príncipe da paz, eis que eu vos dou a paz, mas não vou lá dou como o mundo a dar, os evangélicos colocarem um carro alegórico com uma gigante arma apontada. Que Deus é esse que a igreja está adorando neste momento? Que Deus é esse? É por isso que eu venho dizer a todos vocês que, de fato, é preocupante, é muito preocupante esse fervor, essa onda de trocar Jesus pelo homem. E é isso que os líderes evangélicos, como está escrito no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 10 e 11, os seus chefes dão as sentenças por dinheiro, os seus sacerdotes, os seus chefes dão a sentença por suborno, e os seus chefes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham, profetizam por dinheiro e por grana. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Mas, veja, a situação está tão grave, que o Senhor policial da Guarda Civil ou policial militar, se não me falha a memória, ele entrou, os dois estavam discutindo política dentro da então Casa de Deus, na congregação cristã do Brasil.
E quando o cooperador João Batista estava fazendo viés político em favor de Bolsonaro, ao invés de fazer viés espirituais da palavra de Deus, do alimento espiritual, que o pessoal vai na congregação, se alimentar da espiritualidade, da palavra do Senhor, o cooperador João Batista estava falando sobre viés político, tentando convencer a galera, o povo da congregação, para votar em Bolsonaro. Foi quando um irmão se levantou e disse que não veio para ouvir viés políticos, pediu que o cooperador respeitasse o altar, a tribuna, porque ele veio para ouvir a palavra de Deus, recado de Deus, e não sobre o Deus minúsculo chamado Bolsonaro. Ele veio para sentir a presença e honrar e adorar o nome de Jesus, e não o nome de um homem. Foi nesse momento em que um outro irmão da congregação, alienado, não é? Ele pega a sua arma e dispara. O PM Vitor da Silva, ele dispara tiros sobre e alveja o próprio irmão da congregação, que comunga junto, é alvejado por balas em nome dessa doença bolsonarista do Bolsonaro. Por quê? Porque a grande verdade é que a igreja gospel brasileira, ela já votou o impeachment de Deus. Ela já exonerou Yahshua ou Jesus do seu lugar. E ela está colocando um homem no seu lugar. Vocês percebem isso? A gravidade da situação? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a gravidade dos líderes religiosos que estão fazendo a sua homilia, as suas prédicas, as suas pregações nos altares. Agora não é em nome de Jesus, e nem em nome do Deus de Israel, nem é em nome do amor e em nome da paz. Agora é em nome da espada, é em nome da bala, é em nome da facada, é em nome do tapa, é em nome do soco, do chute, da agressão coletiva, em nome do Bolsonaro. Perderam a fé, expulsaram Jesus do então chamado templo. As palavras e os ensinamentos do profeta Jesus ou do Salvador Jesus não tem mais um pingo de valor dentro das igrejas evangélicas. A palavra que tem poder agora é a palavra de Anás e Caifás. A palavra que tem poder agora é a palavra dos fariseus. São as decisões, as deliberações dos líderes religiosos, acomunados com o Herodes da vida. Veja que na noite de sábado, do dia 9 de julho deste ano, o policial federal Jorge José da Rocha Guaranho invadiu a festa de aniversário do Marcelo Aloísio de Arruda, militante do Partido dos Trabalhadores. Se ele é petista, se ele está cego, se ele é comunista, se ele é petralha, se ele gosta, não é, do PT, se o PT foi corrupto, como nós sabemos que foi, se houve toda aquela bagunça da Lava Jato, aquela coisa toda, nós temos o direito de duvidar até do Supremo Tribunal Federal, porque os seus ministros foram colocados no governo do PT lá. Temos esse direito. Temos o direito de repudiar o Lula, mas não temos o direito de tirar vidas, de matar vidas, de agredir pessoas em nome de ideologias distorcidas, de paz, de amor, de moral, de família, de princípios. Não temos esse direito de nos tornarmos assassinos ou homicidas em nome de Bolsonaro, ou em nome de política nenhuma, ou em nome de Lula. Mas, na noite de sábado do dia 9 de julho deste ano, o policial federal Jorge José da Rocha Guaranho invadiu a festa, nem convidado ele era, passou em frente, invadiu a festa do aniversário do Marcelo Aloísio de Arruda, militante do Partido dos Trabalhadores. Marcelo era petista e escolheu o tema
vermelho e branco, não é? Fazendo honrarias às cores da bandeira do PT. Marcelo, guarda metropolitano. Guarinho passou com o carro em frente à festa, cujo tema era petista, gritando: aqui é Bolsonaro. Lula ladrão. Você pode ter o seu candidato. A questão não é essa. Você tem o livre-arbítrio. O Lula roubou, foi inocentado. Você tem o direito de votar no Lula, porque é o teu livre-arbítrio. Quantas pessoas não votaram no Maluf? Quantos roubos, quantos furtos, quantas notas sobrefaturadas de obras públicas o Maluf cometeu? Só o Tribunal de Nova Jersey, em outro lugar do mundo, descobriu o dinheiro desviado de precatórios para lá e foi devolvido. Você tem o direito de ainda gostar do Maluf, mas você não tem o direito de interromper, não tem o direito de atirar, de esfaquear, de bater, de matar nenhum ser humano, nenhum patrício seu, nenhum irmão seu de pátria, de Brasil. Presta atenção ao clímax de loucura, ao fervor de loucura, a onda bitolada e fanatizadora que está acontecendo no país. E o Guarinho, o policial federal Jorge José, ele disparou tiros contra o guarda municipal. Todo mundo viu na televisão. A última agora que me estarreceu foi no Mato Grosso do Sul, onde o senhor Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, matou a facadas Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos. Mas não ficou por aí. O crime, a questão hedionda, a sede de derramar sangue, ou de ser um cavaleiro justo do rei Bolsonaro, não é? Além de matar a facadas, ele ainda decepou, decapitou, cortou, arrancou a cabeça de um cidadão, de um pai de família, de um filho, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um vizinho, de um colega de trabalho. Vocês estão percebendo que a coisa não é brincadeira? Vocês estão percebendo que a coisa saiu daquele nível de eu sou à direita, eu sou à esquerda. Só aquele bate-boca? Você percebeu que já estamos passando por um estado de sítio neste país? Num estado de guerra? Aonde quem deveria intervir? Aonde quem deveria ser o embaixador da paz? Aonde quem deveria chegar e vir a público? No canal que ele tem da televisão em Brasília, não é? Deveria se pronunciar. Fala agora o excelentíssimo presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Aonde ele deveria vir pedir paz, já que propaga tanto o seu batismo no Jordão. Sua mulher diz que é um homem de Deus, tem um coração bom, mas ele não se manifesta. Ele permanece calado em meio às agressões, em meio à doença sociopata, em meio às pessoas. E aqui eu não posso dizer que todo bolsonarista é sociopata, porque tem gente muito inteligente, tem gente muito boa nesse meio e que não concorda com essas coisas. Mas o presidente da República, ele não se manifesta, porque parece que ele está gostando, parece que ele está gostando de ser adorado, parece que está gostando de ver petistas ou pessoas do PSOL ou de outros partidos serem mortas em o seu nome. E isso é grave. Isso é caso de psiquiatria. Isso é caso de ditador. Isso é caso de sociopata. Eu quero ler aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, a coisa ela é tão preocupante que eu tenho aqui para ler para vocês o seguinte. No dia 4 de abril de 2022, 8h07, nós temos aqui: judeus progressistas marcam posição e lançam manifesto contra Bolsonaro, desgoverno. Signatários reprovam o governo em todas as áreas, lembram que um povo perseguido deve se colocar ao lado das minorias, por José Marcos Lopes. Está aqui a reportagem, ó.
que eu estou lendo para vocês, tá vendo? Ó, o presidente Jair Bolsonaro em 2020, não é? Tá aqui. Integrantes da comunidade judaica de Curitiba divulgaram nesta quarta-feira, no dia 4 de abril, um manifesto contra o governo de Jair Bolsonaro e suas políticas em todas as áreas da administração federal. Além de deixar sua posição clara, o objetivo dos 27 signatários é provocar uma reflexão entre a comunidade judaica. Como é possível apoiar um governante que já posou para fotos ao lado de um imitador de Adolf Hitler? O documento sustenta que a posição de um povo perseguido há milênios deve ser naturalmente contrária a qualquer perseguição étnica ou religiosa ou qualquer política de exclusão de minorias. Não é por mero acaso que, como judeus, estamos do lado absolutamente oposto a Bolsonaro. Fomos colocados nesse lugar pela memória do nosso próprio passado. O judaísmo é todo calcado no humanismo, na solidariedade, no aprimoramento do homem, diz o manifesto. O bolsonarismo é o contrário disso. As duas posições são mútua e irreconciliavelmente excludentes. Tânia Baibich, uma das signatárias, avalia que a comunidade judaica tem a obrigação de se manter vigilante em relação à disseminação de preconceitos e a perseguições. A partir do que aconteceu no Holocausto, temos que enfrentar as injustiças cometidas contra qualquer minoria. Nós nos juntamos aos indígenas, aos terreiros de Umbanda e Candomblé, que são atacados, aos quilombolas, disse ao plural a professora universitária, psicóloga e doutora em psicologia social. O espectador é cúmplice. Não existe espectador em relação ao preconceito. Tânia Baibich, professora universitária e doutora em psicologia social. A pesquisadora e professora universitária dedicou parte de sua vida acadêmica ao estudo do preconceito. Para Tânia, um preconceito em relação à comunidade judaica no Brasil é achar que ela é formada somente por conservadores ou apoiadores de Bolsonaro. Caracterizar um grupo como um bloco homogêneo é a base do preconceito. Olhar para os judeus e achar que esse grupo é formado por indivíduos iguais à base do antissemitismo, disse: somos plurais, queremos mostrar que em Curitiba também temos pessoas ligadas à esquerda que entendam que a justiça social é fundamental. O que pode estar ocorrendo entre judeus que apoiam o atual presidente é uma espécie de anestesia baseada na percepção de que somente outros grupos estão sendo prejudicados pelas políticas do governo. Começa com o negro, o homossexual, o quilombola, mas em algum momento vai chegar ao judeu. Essa é a lição da história, alertou o advogado e escritor Marcelo Jungen, que também assinou o manifesto. Também vemos que muitos cristãos apoiaram um candidato que disse que a tortura é uma coisa boa. Não saberia explicar o porquê. Barbaridades no Clube Hebraica. Para Jung, o evento em que Bolsonaro falou barbaridades no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017, ajudou a estigmatizar a comunidade judaica brasileira como bolsonarista. Naquele dia, o então deputado do PSC, o Partido Social Cristão, comparou negros a gado e disse que quilombola não serve nem para procriar. Ele ainda criticou a demarcação de terras indígenas, o acolhimento de refugiados, prometeu facilitar a posse de armas. Quando fala em demarcação de terras indígenas, não esqueçam que o ministro dele que caiu por escândalo com as madeiras, toneladas de madeiras que saíam da Amazônia, não é? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo, esse também, deixa eu até pegar aqui, onde eu escrevi aqui, Ricardo Meirelles, se eu não me engano, esse ministro é o que foi investigado pela Polícia Federal, é o que ficou de mãos atadas enquanto grileiros exploravam a Amazônia, derrubavam árvores. E depois na ONU, o Bolsonaro vai lá mentir para o mundo inteiro, dizendo que a Amazônia está sendo bem cuidada.
Mas, no seu discurso na Hebraica do Rio de Janeiro, ele criticou os quilombolas, chamou os quilombolas de vagabundo, comparou com o peso de arroubas, que a terra estava sendo dada a eles de forma em vão, que eles não trabalham. Esse é o presidente que defende a Amazônia e que não é racista e que defende com igualdade as pessoas. Todo o discurso desse homem é uma mentira. Muito bem. Comparou negros a gado e disse que quilombola não serve nem para procriar. Ele ainda criticou a demarcação de terras indígenas, o acolhimento de refugiados e prometeu facilitar a posse de armas. Bolsonaro foi na Hebraica, falou coisas asquerosas e o pessoal dava risada. Coisas nitidamente racistas. É uma coisa que precisa ser analisada. Judeu rindo de racismo, comentou o advogado. Isso serviu para as pessoas dizerem que os judeus apoiaram Bolsonaro. Só que do lado de fora tinha muito mais judeus protestando contra a presença dele do que os que estavam lá dentro. E aqui nós temos a foto no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, onde a maioria dos judeus, não essa minoria, estava protestando contra a sua presença lá dentro e as asneiras, xenofóbicas, racistas, que ele estava discursando no Clube Hebraica. Olha aqui, olha o quanto de gente aqui, de judeus, protestando contra o Bolsonaro lá no Clube Hebraica. E pousar do lado de uma foto de um cover de Hitler, e vocês ainda estão endeusando esse homem, vocês que são cristãos, vocês que são evangélicos, vocês que sabem da história de 6 milhões de pessoas que foram mortas, torturadas, abusadas. As crianças brincavam, nos campos de concentração e as militares, as mulheres, soldados nazistas com arma. Assistam o filme A Lista de Schindler. Elas apontavam e como se fosse atirar em aquela brincadeira que tem nas festas juninas, tiro ao alvo, você atira num ursinho, ele cai, você ganha um prêmio. Parecia essa brincadeira que elas faziam, escolhiam a dedo quem ia matar as crianças. E vocês ainda estão votando num homem desse, que tira foto ao lado de um cover de Hitler? Vocês lembram quando um dos filhos da princesa Diana, que numa festa, numa balada da noite, lá ele se vestiu de soldado nazista, o que o príncipe Charles, hoje o rei Charles, fez? Pegou seu filho e levou à força aos campos de Auschwitz, na Polônia, na Alemanha, e fez ele ver a realidade dos fatos, para que aquilo servisse de lição. E hoje vocês colocam este homem em cima do altar da igreja de vocês. Vocês têm uma falácia factoide, têm uma bobagem na mente, dizendo que o tal presidente Lula vai fechar as igrejas. Uma das maiores mentiras, verborragias, uma das maiores tergiversações, uma das maiores idiotices é dizer que um cara vai fechar as igrejas. Vocês não pedem por esperar do golpe que vocês estão próximos a levar do Bolsonaro. Se vocês pensam que é o Lula que vai fechar a igreja, vocês estão dormindo no sono da indolência religiosa e política. Membros da comunidade judaica protestam contra Jair Bolsonaro no Clube Hebraica, Rio de Janeiro. Está aqui a foto. Bolsonaro já declarou que admira Hitler e já pousou para fotos ao lado de um imitador do genocida em 2015, o vereador do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro convidou um clone de Hitler para participar de uma audiência de comissão de direitos humanos da Câmara do Rio. O imitador era Marco Antônio dos Santos, que foi impedido de falar pelo presidente da comissão. Na saída, teve tempo para pousar ao lado do então deputado federal Jair Bolsonaro. Santos foi candidato a vereador, derrotado no Rio de Janeiro pelo PSC. Já no cargo de presidente, Bolsonaro bebeu leite em uma transmissão ao vivo e um assessor do governo, Felipe Martins, fez um gesto com os dedos que representa as letras WP, White Power, quer dizer, é poder branco.
Durante uma sessão do Senado, os dois gestos são usados por supremacistas brancos norte-americanos. Em janeiro de 2020, Roberto Alvim, secretário da Cultura do governo Bolsonaro, gravou um vídeo imitando o ministro nazista da propaganda Joseph Goebbels. Ele acabou demitido. Em julho do ano passado, o presidente recebeu no Palácio do Planalto representantes do partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, que foi colocado em vigilância pela polícia do país europeu. Bolsonaro recebeu 2 representantes do partido racista em agenda secreta, que só veio a público porque a deputada alemã Beatriz von Storch divulgou o encontro nas redes sociais. Beatriz von Storch é neta de Johann Ludwig von Kloczynski, que foi ministro das Finanças de Hitler durante todo o regime nazista de 1933 a 1945. E aqui está a foto, para não dizer que eu estou mentindo, viu? A administração do Facebook, que eu estou fazendo apologia, que o presidente é admirador de Hitler ou não, do neonazismo ou não, aí o pessoal vai ficar nervosinho. Aqui está a foto, Bolsonaro com imitador de Hitler em 2015. Eis aqui a foto, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aqui o uniforme aqui do imitador de Hitler? Em 2015, Bolsonaro posou ao lado desse cara, aí ó, todo fardado, militarizado, com a farda do soldado nazista. Esse aí é o Bolsonaro que a igreja evangélica não conhece. Tá vendo? E tem uma outra foto aqui, o Bolsonaro com a neta do ministro de Hitler em 2021. Tá aqui. Aí você quer convencer que esse cara aqui tem Jesus no coração? Que esse cara aqui não admira Hitler e o nazismo? Vamos continuar. E aqui está a nota, né, final aqui, da comunidade hebraica e judaica de Curitiba. Os abaixo assinados judeus ligados afetivamente à cidade de Curitiba tornam público, neste momento, seu absoluto e total repúdio ao desgoverno comandado por Jair Bolsonaro. Entendemos que é indispensável manifestar por escrito que nos alinhamos inteiramente com todos quantos o condenam, porque ele envergonha o Brasil perante si próprio e o mundo. A enorme tragédia que estamos vivendo não constitui nenhuma surpresa. Bolsonaro faz exatamente o que toda a sua vida anterior mostrava escancaradamente que ele faria. Jair Bolsonaro representa o ser humano em profundo estado de degradação. Mas o que se poderia esperar de alguém que ao longo de toda a sua vida pública enalteceu torturadores e defendeu a tortura física de adversários? No poder, Bolsonaro, como era de esperar, levou o Brasil à idade das trevas, instalou uma corrupção generalizada e baixa, típica da ignorância parva e da pobreza espiritual que acometem a si e a todos os seus emoldurados. Permanentemente por um perverso discurso de ódio e escorado em fraudes de todos os naipes, este governo destruiu a cultura, arruinou a educação, queimou a Amazônia, assassinou indígenas e transformou o Brasil. Outrora, nosso orgulho perante o mundo em pária internacional. Na área da saúde, revelou sua faceta mais cruel. Ao desdenhar da pior crise sanitária internacional dos últimos 100 anos, foi responsável direto pela morte desnecessária de centenas de milhares de brasileiros, por conta do descaso, da incúria, da falta de empatia e da desumanidade de Bolsonaro, seus ministros e as séculas, e que ainda hoje 660 mil mortos depois se repetem sem pudor, remorso ou arrependimento. O menosprezo pela gravidade
da pandemia de Covid-19, a tenaz oposição a todas as medidas preventivas recomendadas pelas maiores autoridades científicas mundiais, a defesa escabrosa das condutas condenadas, as mentiras assacadas diariamente, a propaganda reiterada de medicamentos comprovadamente ineficazes, a displicência canalha que culminou na tragédia de Manaus, a demora na aquisição das vacinas disponíveis, coroada pela exposição vergonhosa da tentativa de obtenção de vultuosa propina. Tudo se faz, e ainda mais um pouco, para matar e deixar morrer a população. Com boa fé e objetividade, não há escapatória possível. Bolsonaro é sim um genocida. A Súcia que assaltou Brasília, envolvida até o pescoço em políticas que glorificam a morte, despreza solenemente os valores mais caros ao que o homem construiu por milênios e denominou civilização, cultura, educação, saúde, direitos humanos, ecologia, justiça, a respeito, diversidade. Isto para citar apenas alguns. Tudo aliado a uma política econômica ultraliberal, verdadeiramente degenerada, cujo resultado também previsível é o sofrimento cruel de milhões de brasileiros. Desemprego recorde, informalidade atroz, jornadas de 16 a 18 horas diárias em total desamparo e sem perspectivas de uma aposentadoria digna, miséria avassaladora, fome exposta de maneira vergonhosa nas esquinas de todos os recantos do país. Bolsonaro não apenas enalteceu a violência, como muitos enganadoramente levados a pensar, mas guindou-a ao centro do poder. É que eu estou sem óculos, me perdoe. Hoje, pouca dúvida resta de que as milícias assassinas que dominam o Rio de Janeiro influenciam decisivamente os destinos do país. Não é por mero acaso que, como judeus, estamos do lado absolutamente oposto a Bolsonaro. Fomos colocados nesse lugar pela memória de nosso próprio passado. O judaísmo é tudo calcado no humanismo, na solidariedade, no aprimoramento do homem. Por exemplo, ele privilegia o tikkun olam, ou seja, consertar o mundo, e isenta de culpa por furto de alimento viúvas e órfãos necessitados. O bolsonarismo é o contrário disso. As duas posições são mútua e irreconciliavelmente excludentes. Ao nosso ver, portanto, é rigorosamente impossível ser, ao mesmo tempo, judeu e bolsonarista. Está aí a resposta para quem me chamou de judeu de esquerda. O mais eloquente exemplo disso é a descarada idolatria, não só do fascismo, como do próprio nazismo, tão evidentes neste governo. O presidente posou orgulhosamente ao lado de um imitador de Hitler, declarou-se admirador deste, apoiou por escrito pelo menos um grupo neonazista e, como se não bastasse, recebeu em seu gabinete, com honras de Estado, uma política alemã de extrema-direita, umbilicalmente ligado ao nazismo, por convicção e até laços familiares. Laços familiares é porque o próprio Bolsonaro, como eu já disse, declarou para o mundo, numa entrevista de jornalistas, que é bisneto de um soldado alemão nazista que perdeu o braço lá na guerra no nazismo. E quando foi perguntado para ele, mesmo o senhor sabendo do genocídio dos judeus, 6 milhões de judeus, na época, se o senhor soubesse que Hitler tivesse matado e o seu exército nazista 6 milhões de judeus, 6 milhões de seres humanos, mesmo assim o senhor se alistaria, entraria para o exército nazista? E o Bolsonaro disse com a maior naturalidade do mundo, claro que eu entraria, por que não? Hitler foi um grande estrategista do inferno,
doente, sociopata, ruim, perverso. Seu secretário de Cultura foi à televisão imitar desavergonhadamente o tenebroso ministro de propaganda nazista Joseph Goebbels, e vários de seus assessores mais diretos foram flagrados praticando ou endossando símbolos de supremacismo branco. Claro que o resultado, mostrado em pesquisa de 2021 da antropóloga Adriana Dias, é o acréscimo significativo de 334 para 530 do número de células neonazistas no Brasil somente nos 2 anos anteriores. Tudo isso assombra qualquer pessoa civilizada. Mas quando se é judeu, a mais notória vítima do nazismo, ao assombro deve se associar um permanente estado de alerta. Nossa postura se origina de um lugar essencialmente singular. A comunidade judaica brasileira tem sido vista de maneira genérica e equivocada como conservadora, e Curitiba, por sua vez, é considerada, infelizmente, com alguma, mas não toda a razão, como a capital símbolo do reacionarismo no Brasil. Somos judeus, com nitidez e orgulho, e temos, cada um a seu modo, uma ligação amorosa com esta cidade. E, não obstante, nos entendemos inequivocamente progressistas. Não são poucos em Curitiba os progressistas que lutam e resistem bravamente, pois é com a cabeça erguida e o peito estufado que afirmamos que entre eles há sim judeus. Artificialmente colocados nas sombras, agora estamos vindos à luz. E vamos lutar até o limite das nossas forças pelo fim do retrocesso e do obscurantismo obscenos que hoje desgraçam o Brasil, pelo pleno restabelecimento do Estado Democrático de Direito e por um país soberano, justo, fraterno e generoso para com todos os seus habitantes. O momento político exige grandeza e coragem. É preciso derrotar Bolsonaro e seu projeto fascista de poder. Curitiba, 4 de abril de 2022. Tânia Maria Baibiche, professora titular da Universidade Federal do Paraná. Débora Yankelevich, jornalista. Jaime Cohen, professor associado da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Peg Di Stefano, tradutora e intérprete de conferência. Marcelo Jungen, advogado e escritor. Gitel Bucareste, professora aposentada. Thaís Conin, pesquisadora de temas urbanos e metropolitanos. Marcelo Grumman, antropólogo. Sarita Varzaviak, psicóloga sanitarista aposentada. Rebeca Sachs Yankelevich, pedagoga. Renata de Santana, antropóloga. Ilan Kuzivinsky Kessel, educador físico. Michel Henrique, historiador e professor. Eliane Berger, diretora e atriz. Enfim, aqui está o nome de toda a galera, não é? Que manifestou o seu protesto contra o governo de Bolsonaro. Agora, você que é evangélico, fica aí ao seu critério colocar um homem desse, não é? Que finge ser um cristão ou um católico ou é um evangélico. Porque, vocês lembram? Vou repetir de novo. Na decisão de voto lá em Brasília contra o governo Dilma Rousseff, não é porque era o impeachment de Dilma Rousseff. Esquece isso. O que é relevante agora é que o então, na época, deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, ele leva, não é a Bíblia, ele não leva as Escrituras, mas ele leva o livro de cabeça dele, que não é o teu livro evangélico. Quando você vai dormir, que você põe no Terrilim 23 ou no Terrilim 91, o Salmo 23 ou o Salmo 21, não é? Não é a Bíblia que você tem na sua casa.
ele levou, foi o livro, não é, do coronel ou general Ustra, o maior ditador, o maior torturador de mulheres desse Brasil, um diabo em pessoa, que torturava as mulheres, matou um dos maiores assassinos da ditadura. E é esse o homem que ele tem orgulho, que ele idolatra e tem o seu livro como cabeceira. Não se engane, não há conversão em Bolsonaro, não há cristianismo em Bolsonaro, não há paz e amor, não há libertação em Bolsonaro. Esse mesmo Bolsonaro é aquele que está rolando na internet os vídeos dele, onde ele diz numa entrevista que o golpe foi pouco, que se dependesse dele mataria mais 360 mil pessoas. A começar por Fernando Henrique Cardoso. Ele disse que ele é um homem de guerra, que ele está acostumado e treinado a matar gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, deixa eu fazer umas leituras aqui para que você se liberte desse preconceito, dessa discriminação política e muito mais do preconceito, da intolerância religiosa nesse país. Eu acabei de ler o Manifesto dos Judeus de Curitiba, não é? E eles têm razão. Veja só essas fotos que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Opa, eu vou falar sobre cada uma delas. Deixa eu ver aqui. Olha só. Essa aqui, essa primeira foto aqui. Como que eu vou abrir ela? Vou deixar assim, que acho que assim vocês vão ver melhor. Opa. Olha só. Quando você vê o pastor Silas Malafaia descendo a lenha, descendo o pau, não é? Falando mal do Lula, que o Lula representa a esquerda, tal, que o Lula é do diabo, é comunista, o Lula é a favor disso, é a favor daquilo, não é? E Satanás não vai ter poder político nesse país, o Lula vai fechar a igreja. Presta bem atenção. Lembra do que eu disse? O livro de Miqueias, capítulo 3, e versículo 10 e 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. O que é isso? É exatamente isso aqui que Miqueias 3 está falando. Ó, tá vendo aí? É exatamente isso aqui que Miqueias 3 está falando. No passado, o senhor Silas Malafaia e o Magno Malta, olha lá os dois lá, estão numa cerimônia, num almoço, com quem? Com a besta fera, com o meia-meia, com o diabo, com o Lucifer, com o Satanás, com o comunista. Olha aí, o que os homens de Deus estão fazendo aí, com o narigão aí em cima da mesa? Você acha que eles estão aí por patriotismo? Você acha que eles estão aí porque eles amam o Lula, amam o PT? Não, eles estão aí por causa de grana, dinheiro, interesses escusos e sujos. Esse daí é o Silas Malafaia, é o pastor assembleiano, não é? Que tomou a igreja do sogro dele, entendeu? E colocou aí o nome dele aí com Vitória em Cristo, que nem a convenção suporta esse cara, Silas Malafaia. Você tá vendo aí? Do lado de quem? Do Lula, Silas Malafaia e Magno Malta. Então, no passado, o PT servia, o Lula era de Deus. Vamos para outra foto. Agora, dá só uma olhadinha aqui. Nessa foto que é interessantíssima. Agora, no futuro, aqui nós temos também a Benedita da Silva, não é? A deputada do Rio de Janeiro, do PT. Nós temos o Lula, a Gleisi Hoffmann. Olha aqui. Dá só uma olhadinha aqui. Aqui é a Benedita da Silva. Você tá vendo? Ó, deputado do Rio de Janeiro. Aqui é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O cara que é do demônio, que é do diabo, que vai fechar a igreja. E aqui, tá aqui, ó. Olha a cara de pau desse cidadão aqui.
é o chefão, é o califa, mandatário da Assembleia de Deus do Madureira, que é o Samuel Câmara. Olha aí, ó. O Samuel Câmara. E aqui é a Gleisi Hoffmann. Deixa eu explicar para você uma coisa. A questão não é... A questão, mais uma vez, mais uma foto bonitinha para vocês verem. Olha aí, ó. O bispo Samuel Câmara. Com quem? Abraçadinho com o Lula. Mas o Lula não é do diabo, o Bolsonaro não é de Deus. Aqui nós temos a presidente na sua posse, Dilma Rousseff, recebendo um sorriso seco, um sorriso satânico de quem? Do queridinho da Universal, Edir Macedo. Mas o PT não é do diabo? Olha só. Passado, olha só. Presente aqui, viu? O bispo Samuel Câmara, da Assembleia de Deus do Madureira, o califa que está pregando nos seus altares que a igreja tem que votar em Jesus, tem que votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro é de Jesus. E o Lula é do diabo. E aí, como é que fica essa história? Hã? Quem dá mais? O negócio aqui é quem dá mais dinheiro. Quem joga mais milhões nos cofres, na conta da igreja ou na conta dele. Você está entendendo? Não tem nada a ver com o diabo, o crente evangélico, irmã evangélica, irmão evangélico, obreiro, obreira, você que é da Universal, da Mundial, da Renascer, ou você que é da congregação, da Assembleia. Tá vendo aí? Muito bem. Olha só. Lula, olha aí, ó. O Lula e o Edir Macedo de mãos dadas. Que país é esse, né? Como diz a música. Aqui nós temos o bispo Samuel Câmara. Olha o que ele está falando. Olha aí, ó. Olha só. Ele está com a Bíblia na sua sede em Brasília e o cara que é do diabo, do demônio, não é? O Luiz Inácio Lula da Silva, olha aí. Olhando para ele e ele se dirigindo ao excelentíssimo senhor presidente da República, puxamento de saco e com certeza convencendo a igreja para votar no Lula. Você está vendo como é dinheiro? O negócio é poder? Não tem nada a ver com o que você imagina. E aqui nós temos, então, na Aparecida do Norte, o evangélico Jair Messias Bolsonaro. Você está vendo? Dá uma olhada aí. Ó. Mais uma fotinha para vocês ficarem felizes. Tá aqui. Tá aqui o evangélico. O falso. O cara mais falso do mundo. Olha aí. Ó. Tá vendo? Lá no templo de Nossa Senhora de Aparecida. E aqui, eu escolhi essa foto. Eu coloquei todas essas fotos aqui, gente, justamente para vocês pararem e pensarem. O fato de uma pessoa receber imposição de mãos do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, do R.R. Soares, do Silas Malafaia, que muda de cor mais do que um camaleão, é mais falso do que suco artificial de morango, porque quando lhe interessa, quando tem grana no negócio, ele falava bem do Marcelo Crivella. Quando o Marcelo Crivella dava uma lapada nele, aí o Marcelo Crivella não prestava, junto com o tio dele, Edir Macedo. Mas quando o Marcelo Crivella se candidata a prefeito do Rio de Janeiro, aí o cara de pau do Silas Malafaia, e o Crivella sabe que ele é cara de pau, convida o candidato, convida o prefeito, não é? Marcelo Crivella, na sua igreja. E o Marcelo Crivella vai, porque eleitor é o que interessa. E lá o Malafaia, que metia o pau no Marcelo Crivella, lambe até o que você possa imaginar do Marcelo Crivella. A mesma coisa foi com o Pezão, sabe? A mesma coisa foi com o Cabral, a mesma coisa foi com o Garotinho, com o Eduardo Cunha. Todos esses caras aí ilibados, com um caráter maravilhoso, nunca roubaram nada, nunca fizeram nada. Você percebe com quem anda Malafaia, aonde ele anda cheirando? Ele vai atrás de quem solta grana, de quem solta dinheiro para ele. E o bocó, o idiota da vez,
O tonto e a tonta da vez é você que vai lá dar o seu dízimo, dar a sua contribuição para o bolso do Malafaia. É você que vai lá servir a Jesus, ouvir a palavra de Deus da boca desse cara. O idiota da vez é você. É você que é o gado. Literalmente é o gado dele. Essa foto, eu estou colocando essa foto, ela é pesada. E o Facebook já sabe. Essa foto aqui é para você aprender de vez que não é estar ao lado do bispo de Macedo. Não é estar ao lado do falso bispo de Macedo. Você não é cristão, você não é de Deus porque você está dando a mão para o falso apóstolo Vladimir Santiago. Você não é de Deus porque você está na marcha para Jesus com Estevão Hernandes e Sônia Hernandes. Não. Você não é de Deus porque você está sentado tomando um café ou está na congregação cristã no Brasil com o ancião geral. Você não é cristão e nem é convertido por Deus porque você está lá na igreja do Edir Macedo, ou do Malafaia, ou do José Bezerra de Menezes, dando a mão para ele, dando a paz do Senhor para todo mundo, aqui no Ministério do Belém, ou em Brasília, no Ministério de Madureira, com o Bispo Samuel Câmara. Você não é de Deus, porque você está fazendo isso, posando por essas fotos. Sabe por quê? Porque estar com um homem religioso não significa nem ser convertido e nem ter caráter. Olha bem essa foto aqui, ó. Dá uma olhada aí nessa foto. O que você está vendo aí? Cardeais, arcebispos, católicos cumprimentando e fazendo o símbolo de Heil Hitler, o símbolo do nazismo, e ainda pegando na mão do Führer, pegando na mão de Adolf Hitler. Olha aqui o que a religião que os caras gostam, poder. Os militares, o pessoal batendo continência para eles também. Você acha que os pastores que estavam em Brasília comendo o dinheiro da educação, você acha que Silas Malafaia, você acha que Magno Malta, você acha que Marco Feliciano, você acha que esses caras estão lá porque amam o Bolsonaro? Eles estão lá porque eles cheiram, eles querem poder, pasta ministerial, eles querem dinheiro, milhões na conta, eles querem privilégios e prerrogativas de documentação para tomar um terreno que é do setor público para construir templos, sabe? Eles querem proteção de lei de um ministro, de um Supremo Tribunal Federal, de um juiz, de um deputado forte. Quando ocorreu uma investigação policial em cima deles, sabe? Aí. Olha aí, religião e Estado. Você tá vendo? E aqui eu tenho essa foto. Essa foto aqui está escrito Jesus Save. Jesus Save. Ou seja, Jesus salva. Olha aí. Tem um reverendo lá no meio. Sabe que foto é essa? É uma reunião protestante no Tennessee. É uma reunião evangélica. Sabe o que é isso? Supremacia branca, ariana, caucasiana. Sabe quem são esses? Ku Klux Klan. Para você ter uma ideia, olha aqui a visão que o reverendo metodista William Joseph Seymour, olha só a visão que ele teve, que o Senhor deu para ele. Cavaleiros brancos com uma cruz de fogo que vieram para purificar o mundo e os Estados Unidos. Protestante da igreja metodista wesleyana. Não que a igreja metodista wesleyana hoje seja racista ou seja associada ao neonazismo ou a Ku Klux Klan. Não é isso que eu estou dizendo. Mas no passado, uma fruta podre, um reverendo da metodista fez isso e saiu fora da metodista e criou a sua instituição assassina, genocida, racista, que caçava negros como animais e matava negros em nome de Deus. E aqui nós temos, olha só isso. Aqui nós temos a CCB. Por que eu estou falando aqui da CCB agora, da Congregação Cristã do Brasil? Porque aqui dentro, olha só,
Um irmão da CCB está sendo retirado de dentro da igreja pelos corredores porque foi alvejado por tiros de disparo, disparos de tiro, arma de fogo. Por quem? Por esse cidadão aqui. Olha aí, ó, de terno. Tá vendo? Esse cidadão atirou, ou não sei quem foi aqui direito, mas atirou no irmãozinho aí, os dois irmãos da congregação. Por quê? Porque um desses aqui é policial militar. E em nome de Bolsonaro, atirou para matar o seu irmão de fé, de comunga, da própria igreja. Por quê? Porque o cooperador João Batista estava fazendo viés político lá dentro. Aí você quer me convencer de que tudo isso tá bom, que tudo isso é normal, tá tudo certo, bola para frente, Bolsonaro é de Deus? Você precisa fazer. E esse daqui, ó, e essa foto que eu não mostrei para vocês, esse daqui, esse irmãozinho aqui foi a vítima em Mato Grosso do Sul agora, junto com o seu colega de trabalho. Dá só uma olhada. Esse daqui, sendo levado pela polícia, matou a facadas e arrancou a cabeça desse daqui em nome de Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer com tudo isso o que eu disse há poucos instantes no começo dessa live. Vocês já deram o impeachment de Deus nas reuniões de vocês. E vou mais além, na cabeça de vocês, que é o verdadeiro templo. Vocês já exoneraram, já expulsaram, já chicotearam, já colocaram uma coroa de espinho de novo, já deram paulada, já deram um chicote, já rasgaram, não é? Já cuspiram, já fizeram todo tipo de atrocidade com o corpo, ou seja, místico, a igreja que vocês consideram igreja de Cristo. Vocês já fizeram tudo isso e estão fazendo muito mais. Se vocês não se libertarem, não se converterem, o preço do amanhã será o sangue na vida de vocês. Espiritualmente, o sangue, o vácuo, o nada. Sabe? As tormentas e as perturbações do espírito de vocês, por vocês estarem sendo coniventes, copartícipes, não são inocentes. Vocês que estão aplaudindo Bolsonaro, aplaudindo os pastores corrompidos desse sistema religioso podre, colocando um homem no lugar de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, mudaram a glória de Deus para as suas criaturas. Do Criador estão adorando criaturas. E Paulo vai nos ensinar, vai ensinar para vocês cristãos, que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, deste século, mas vocês não só se acostumaram, mas vocês se viciaram, tornaram-se dependentes, não é químicos, dependentes pior do que os dependentes químicos, pior do que os usuários de droga, pior do que os usuários de tráfico, os usuários de crack. Vocês matam, vocês se tornaram zumbis, sem alma, sem vida, sem ruach, sem nefesh, sem pneuma e sem o ruach hakodesh. Vocês agora são robôs, são weekendeds, são zumbis que acompanham uma massa e em nome de saciar a fome, a necessidade, não é? A carência, o vácuo que tem dentro de vocês, vocês estão matando pessoas. Veja que nunca deu certo. Eu espero que você esteja aprendendo. Não é uma questão de política, não é uma questão de religião, não é uma questão de Deus e do diabo. Eu fico vendo colegas meus que estudaram, fizeram teologia, talvez porque foi militar e se aposentou como militar, vem me dizer que prefere votar em Jesus do que votar em Barrabás. Aí compara Bolsonaro com Jesus e Lula com Barrabás. É a coisa mais esdrúxula, mais absurda, é a coisa mais idiota, mais pífio, mais miserável que há dentro do homem quando ele faz um tipo de comparação dessa. Me prova onde está, me mostra na Bíblia, onde Jesus apoiou o nazismo, ou um homem
semelhante ao nazismo em sua época, aonde Jesus teve orgulho da matança do povo judeu, em todos os extermínios que houve, aonde Jesus glorificou e deu apoio, aonde Jesus ficou do lado de Nero, aonde Jesus ficou do lado de Herodes, aonde Jesus ficou do lado de Pilatos ou dos imperadores romanos, aonde Jesus ficou do lado dos sumos sacerdotes, aonde? Aonde Jesus precisou de grana, de dinheiro, de propina, de empréstimo, de mensalão, aonde Jesus precisou dessas coisas? Aonde? Aonde Jesus mandou Pedro matar alguém em nome do seu partido cristão ou santos ou o renovo em Israel? Aonde Jesus mandou os seus discípulos baterem em alguém? Ele disse, guarda a espada, Pedro, porque quem mata pela espada morrerá. Jesus disse, eis que eu vos dou a paz, mas não vou lá dou como o mundo a dar. Vocês, evangélicos de todas as denominações, estão indo pelo caminho largo. Vocês, evangélicos, estão vendendo o voto, mas não é só o voto de vocês não para Jair Bolsonaro. Vocês estão vendendo a alma de vocês para o diabo, para o Satanás, para o bicho ruim. Prestem atenção nisso. Em 1915, como eu mostrei numa foto, eis aqui, ó, esse homem aqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui é o reverendo William Joseph Simmons. William Joseph Simmons. Esse cara saiu da igreja metodista e em 1915 ele dizia ter tido uma visão, não é? Em que cavaleiros vestidos de branco cavalgavam à luz da cruz em chamas para libertar os Estados Unidos dos negros, dos mexicanos, dos imigrantes e para matar os homossexuais, enfim. Então ele vai fundar, ele vai pegar uma palavra grega chamada kyklos, que significa círculo, e vai pegar uma palavra inglesa, clã. Então ele pega kyklos do grego, que significa círculo, e clã, e ele funda a Ku Klux Klan, que significa um grupo de pessoas reunidas, ancestrais, familiares, não é? De irlandeses e escoceses. E ele vai fazer de tudo, e existe até hoje nos Estados Unidos a Ku Klux Klan, que é a supremacia branca e o extermínio de negros e de todos aqueles que eles consideram inferior, lixo e imundo. É um pastor, é um reverendo protestante que veio da metodista. Nós vamos ter também eu creio que seja Frederick, porque a gente vai buscar na história, só aparece F. Fulbrand, que é o reverendo luterano Walter Hoff. Walter Hoff é um reverendo luterano, não é? Perdão, o Walter Hoff é um reverendo batista, onde ele foi um dos maiores assassinos e participava de assassinatos e homicídios de judeus nos campos de concentração. Mas antes dele, eu quero que você entenda também, antes de chegar essa galera aí, os Estados Unidos, esses reverendos, essas coisas, lá atrás, nós vamos ver a influência da Igreja Católica Apostólica Romana, daquele tempo, não a atual, ok? Onde houve a participação também da perseguição aos judeus e a Santa Inquisição. Onde houve também, não a Santa Inquisição só católica, mas a Santa Inquisição, que talvez tenha matado mais do que a Santa Inquisição católica, que é a Santa Inquisição luterana de Martinho Lutero.
como eu já li outro dia, na sua carta, né? Na sua bula de Martinho Lutero, no seu edito, ele diz que devem se queimar todas as sinagogas, destruir, e judiar e torturar o povo judeu. E o Walter Ruff foi luterano, perdão. Bom, dentre esses também teve aqueles que lutaram contra o nazismo, como o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, de 1945, lutou contra o nazismo, e também um monte de padres que também não concordavam com essa atrocidade. Eu quero dizer a você que o poder sombrio da religião fascista associado à política, por detrás da mensagem bíblica em nome de Deus, no combate ao diabo e seus seguidores. Temos os mais cruéis diabos disfarçados de homens de Deus. Eu mostrei para você aqui fotos, não é? Não associando os candidatos brasileiros a Hitler, mas eu mostrei fotos de Hitler recebendo bênção, cumprimentando cardeais, arcebispos do catolicismo romano. Isso não significa que são bonzinhos e são convertidos e estão juntos com a obra de Deus no mundo. Isso não significa que Bolsonaro é bonzinho e é um representante de Deus no meio gospel evangélico. Vocês estão todos enganados, ludibriados e entorpecidos. No catolicismo romano, nós temos o Papa Pio XII. É acusado pelos historiadores, exegetas, teólogos, historiadores e especialistas na história da igreja como o Papa que se calou durante a era nazista, onde milhares e milhões de judeus eram torturados e assassinados nos campos nazistas por Adolf Hitler e os seus exércitos. Nada falou, ficando em silêncio em meio ao genocídio de seres humanos. Em 2009, quando então o Papa Bento XVI quis dar início à beatificação do Papa Pio XII, a comunidade judaica se levantou contra, lembrando que a Igreja Católica já havia sido protagonizadora do massacre à perseguição aos judeus. Aos judeus, aos ciganos e qualquer que não aceitasse sua fé, seu credo de fé cristão. Também perseguiu e matou os homossexuais, as mulheres de conhecimento, que chamavam de bruxas, os negros, enfim, na Santa Inquisição. A igreja culpava os judeus de assassinato a Jesus Cristo. Os negros de serem feiticeiros, bruxos, magias negras e raça impura de demônios. O Papa Pio XII era o cardeal Eugênio Pacelli. Padre Edward Germain acreditava que mais em Hitler do que em Jesus Cristo. Autor de Mente, um best-seller em que Deus havia criado raças diferentes, dentre as quais a branca, a ariana, era superior. Esse livro entrou no conjunto de livros proibidos. Pio XII foi enganado por Hitler, ao que parece, e temeu confrontar os atos de Hitler, seguindo o conselho de outros cardeais. E aqui, como eu já falei, os pastores nazistas, Martin Lutero, Walter Ruff, pastor alemão luterano, participou direto do extermínio de 786 judeus da Bielorrússia. Confessou os crimes e nunca foi condenado por nenhum tribunal. Walter Ruff era casado com uma das mulheres da Associação das Mulheres Nazistas e pai de 6 filhos. Walter Ruff fez carreira a partir de 1993, tinha o apoio pessoal de Joseph Goebbels na igreja de Santa Petri, onde Walter Ruff
atuava como chefe da paróquia luterana no centro de Berlim, e onde todos os anos, no aniversário do Führer, dia 20 de abril, era realizado um culto luterano por Hitler, no qual os pastores agradeciam pela luta do ditador contra o judaísmo mundial. Presta atenção, esse negócio de ficar ovacionando, batendo palma, honrando, batendo continência para um militar, para um homem, dentro da então chamada igreja, ou prédio, ou casa de Deus, tirando Jesus do centro e colocando um Bolsonaro, tirando Jesus do centro e colocando um Adolf Hitler, mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto. Walter Ruff e pastores luteranos fizeram do dia 20 de abril, do nascimento de Hitler, um dia de culto em memória a um dos maiores satanistas, genocidas, demônios da história, que matou 6 milhões de judeus. Então, o que vocês estão fazendo não é mera coincidência. Não é por acaso. O que vocês estão fazendo são resquícios. O vale a pena ver de novo, não vale a pena ver de novo. Vocês estão cometendo vários pecados gravíssimos, vários crimes gravíssimos em termos de história, na questão moral, na questão religiosa e na questão espiritual. Daqui a pouco vocês vão estabelecer o dia de Bolsonaro nas igrejas de vocês. Prestem atenção que vocês estão se vendendo para o diabo. Quando a igreja se desligou do nazismo, 417 padres foram presos e enviados a campos de concentração. Mais 2.000 padres enviados ao campo de concentração. Então, nós nunca podemos generalizar que naquele tempo, do nazismo, toda a igreja católica apoiava Adolf Hitler. Não. Nem todos os cardeais, nem todos os padres, nem todos os religiosos. Assim como nem todos os pastores batistas, como nem todos os pastores metodistas ou presbiterianos apoiavam, ou luteranos apoiavam as ações de Adolf Hitler. Mas uma grande parte apoiou. Isso é triste, é lamentável, porque jogaram, pisaram, solaparam na mensagem de paz e amor de Deus na Bíblia e de Jesus no Novo Testamento. 40% dos católicos e protestantes eram membros da Gestapo nazista daquele tempo. Portanto, meus irmãos, eu termino essa live dizendo que o Terrilim 133 a todos os cristãos, católicos, protestantes e evangélicos desse país, que diz assim, Salmo 133, Tov Naven Yavshav e Kahal Avkar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aos que professam a sua devoção em Yahushua, ou Yeshua, ou Jesus, guardem essas palavras que ele disse em Matatias, ou Mateus 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5 e versículo 9. Macarius Prais, Gen Roti, Cleronomeon. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Macarius Eironopolos, Eironopolos Roti, Caliorruios Teus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aos Romanos 12, versículo 18. Eidenatos ec, rimon eireneum, metá paz, antropos. Se possível for, tende paz com todos os homens.
Mateus 26, 52. Eu te Iesus autos, Iego, apostrepon, son macaira, garpas lambano, macaira en macaira apólimi, edóquio, rote ou dinamai, paracleon, moi paristeme, artipleion, edódeca, legion, angelus. Que quer dizer? Então disse Jesus, em bainha, guarda a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerá. Acaso pensas que não rogar a meu Pai, Jesus falando em seguida, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Pensa nisso. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Quem é o Espírito do Senhor para você? Quem você ama? A Jesus ou ao homem sanguinário? Quem você vota nessas eleições? Presta atenção nisso. Em Jesus ou em Barrabás? Lembra disso? Cuidado. Marcos 15 vai dizer que o sumo sacerdote e o pessoal do Sinédrio, corrompido pelo dinheiro, ligado com o governo, incitaram a população, aquela população que recebeu graça, cura, milagre, palavra de vida, palavra de bênção naquele momento, que recebeu Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, cantando Hosana nas alturas, que colocou as palmas, as palmeiras para ele entrar. Essa mesma multidão que foi servida por ele, que ele matou a fome, matou a sede, deu conforto espiritual, deu cura, essa mesma multidão agora deixou-se vender no dia da eleição. Receberam os santinhos com a imagem de Barrabás, receberam 100 reais, ou 100 denários, ou 100 leptons, receberam dinheiro romano, ou dinheiro grego, ou dinheiro hebraico, mas receberam grana. Assim como Judas recebeu grana. Todo mundo que está aliado com o poder político, todo mundo que está aliado com o poder religioso, não em nome de Deus, mas em nome do dinheiro, acaba se autodestruindo. Porque trai a essência da espiritualidade, trai Hashem, trai o Eterno, trai Yehová, trai Yahweh, trai Yahushua, trai Yeshua, trai Jesus. E acaba no vácuo da treva, da escuridão, da depressão, da loucura, da perturbação, como Judas Iscariotes. Receberam propina, dinheiro, uma ajudinha da campanha, e no momento da eleição, a quem vocês querem que eu solte? Yahushua, Yeshua, Jesus ou a Barrabás? O povo, que já estava com o bolso cheio da grana, dado pelo templo religioso, como você está recebendo do seu pastor, para você votar em Bolsonaro ou votar em Lula, o povo optou pela morte de um inocente e a liberdade com as benécias, como hoje, né? As benécias na lei, no Código Penal, as saidinhas de feriados, Páscoa, Dia das Mães, dos pais. O povo votou pela liberdade de um assassino, Barrabás. Espero que o seu voto seja um voto correto. Temos outros candidatos, além de Bolsonaro e além de Lula.
vote com consciência. E faço o meu pedido, o meu reforço a toda a comunidade israelita, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil, do Maranhão, do Ceará, de Fortaleza, não é? De todo o Nordeste, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de todos os estados, aos judeus, aos israelitas. Vamos nos unir para combater o espírito fascista, o espírito de racista, o espírito xenofóbico, homofóbico, o espírito capitalista, para que o que aconteceu na Alemanha e em outros países onde a ditadura existiu, não ocorra aqui no nosso país chamado Brasil. Também faço um apelo às comunidades, ao povo de origens africanas, aos antecedentes, aos afros brasileiros, que se unam para que possamos combater o espírito fascista, o espírito aristocrata e burguês, que olha só para os empresários, para os bancários e despreza as comunidades, as periferias, os subúrbios, as comunidades, para que não venhamos passar por essa situação terrível que estamos passando. Oremos a Deus para que esse homem não intente dar o golpe, porque não é a primeira vez que ele fala de AI-5 de 1964 a dar golpe neste país. Faço um apelo às forças armadas desse país, à Marinha, à Aeronáutica e ao Exército, para que não alimentem, para que não deem ouvidos, para que saibam brecar, frear este homem ensandecido, doente, psiquicamente falando, um homem com problemas psiquiátricos, que não mede as suas palavras e só fala bobagem e nos envergonha, como nos envergonhou no 7 de setembro, como nos envergonhou na ONU e em todos os lugares do mundo onde abriu a sua boca. É este homem que nem sequer honrou a presença do presidente de Portugal no 7 de setembro, que nem sequer fez menção e elogios a Dom Pedro I, a história do Brasil e a independência do Brasil e as conquistas, o fim da escravidão, nem fez menção à Constituição brasileira. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Shalom a todos, excelente domingo e uma maravilhosa semana para todos nós.